Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV e... Olha, o meu entrevistado de hoje é uma personalidade muito conhecida em nossa cidade, uma figura que tem um conhecimento vasto sobre todos os assuntos possíveis para serem abordados. Ele tem se notabilizado por sua performance de coordenador de diversas atividades, seja de segurança pública, seja de política, seja de agremiação política ou de atividades sociais. Tem se notabilizado também pelo jeito muito dele, né, de ser duro de maneira serena, né? Tem até um ditado de um facínora, e aí me desculpe a referência, do Che Guevara, que dizia: há de ser duro sim, sem perder a ternura. É claro que ele falou isso em espanhol, mas basicamente foi isso que ele falou. E esse meu entrevistado, ele sabe ser duro de maneira suave, serena, de maneira didática. E nesse programa de hoje nós vamos buscar explorar o máximo possível do seu conhecimento, dos seus posicionamentos, no sentido de termos uma entrevista que seja agradável para você que está aí nos prestigiando com a audiência. Esse nosso entrevistado é o Sargento Raimundo, meu querido amigo e carinhosamente chamado de Raimundinho. Tudo bem, Raimundinho? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Val Cabral. Bom dia, povo de Itabuna. Bom dia a toda a equipe, direção da TVI. É uma satisfação, Val, estar sendo entrevistado aqui por você, pessoa que eu tenho como referência do rádio e da TV Itabuna. Obrigado pela distinção, meu amigo. Raimundo, você tem tido participações que são muito intensas, né? E na última eleição parece que você estava com a incumbência um pouco meio complicadíssima, que foi alavancar uma candidatura que era tida como insossa, que não agregou, que não se estabeleceu como, por exemplo, o candidato da direita, da extrema-direita, do antipetismo, do anticomunismo, que foi o Chico França, que eu sempre considerei o melhor candidato de todos, mas que, eleitoralmente falando, estava muito a desejar. Como foi essa sua experiência nessas eleições de 2024 aqui em Itabuna? Vamos lá, Val. A eleição desse ano, eu digo que foi bem atípica. Foi bem atípica. Nós viemos com Chico França. Eu digo que Chico França, eu já mando aqui um abraço para o meu amigo, irmão Chico França. Estivemos juntos nesse pleito aí de 2024. Tive a oportunidade de aprender muito com ele. Foi muito gratificante caminhar tanto com ele como com o pessoal da direita e todos os candidatos a vereadores, colaboradores. Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, mas foi um momento muito especial. A eleição de Chico França, ela veio do PL, da direita, ela veio num momento bem atípico em Itabuna. Um momento em que existiam dois candidatos, a população polarizada, e criou-se aquela ideia de eu voto em um para não eleger o outro. Chico França veio no momento dessa demanda, Chico França veio no momento bem complexo, e aí o povo de Itabuna, Val, ficou naquela. Se Chico França decola, eu voto nele. Mas Chico França não decolando, e isso eu aplico tanto aos candidatos do um lado, os eleitores de um lado, como do outro. Ficaram nessa demanda. Se Chico França decola, eu voto. Se Chico França não decola, eu voto em A ou voto B só para ver o outro não ganhar. A direita, a direita não saiu perdendo. A direita, na eleição, no momento de política dessa magnitude, aí eu penso que a gente não perde. A gente ou ganha ou aprende. E nós aprendemos muita coisa. Nesse contexto, o que a gente pôde perceber é que o eleitorado da direita, que é majoritário em Itabuna, nós percebemos isso nas eleições presidenciais passadas, quando houve um empate técnico entre o Lula, que foi eleito, e o presidente Bolsonaro, presidente de então. Quando aqui a gente via poucas pessoas na coordenação ou comandando a campanha de Bolsonaro e quase todo mundo do lado de Lula. Quase um WO, e ainda assim o eleitorado conservador correspondeu, dando uma votação expressiva ao Bolsonaro. Essa votação não foi destinada para o bolsonarismo nessa eleição. Até porque nós tivemos dois bolsonaristas, né? O próprio Isaac Neri, também bolsonarista, e o Chico França. O que foi que aconteceu que não houve como convergir o eleitorado para uma candidatura só? Pronto, vamos lá. Primeiro fator foi o que eu acabei de falar. Itabuna entrou numa ideia
no pensamento de eu voto em Augusto para Pancadinha não se eleger, ou voto em Pancadinha para Augusto não se eleger. Mas Chico França, Isaac, não. Esses dois talvez não tenha aí ainda esse potencial de uma eventual eleição. Esse foi o pensamento que tirou o voto tanto de Chico como de Isaac. E aqui eu vou me ater mais a Chico França. Outro fator preponderante foi a dificuldade do presidente Bolsonaro vir em Itabuna. Porque se Bolsonaro vem a Itabuna, se Bolsonaro diz, olha, esse aqui é o meu candidato, o povo visse Bolsonaro andando ali na Avenida do Cinquentenário com Chico França, era outra história. Por quê? Porque muitos candidatos, ao longo da campanha desde 2018, se dizem bolsonaristas sem ser, e isso tem deixado as pessoas meio que desconfiadas. Será que realmente é o candidato de Bolsonaro? Isso poderia ser diferente se Bolsonaro viesse a Itabuna, se Bolsonaro saísse da Cinquentenário com Chico França, a gente poderia ter ganhado mais força nessa campanha. Olha, o eleitorado conservador de Itabuna tem um segmento que é muito forte, que são os evangélicos. São 38 mil eleitores. Quando houve a saída do Azevedo, né, para a candidatura do Pancadinha, ali eu falei, bom, Augusto ganhou a eleição aqui. Porque eu estava focado no eleitorado evangélico. São 38 mil pessoas. Eu tenho quase que certeza absoluta que Pancadinha teve dificuldade de ter 1.000 votos nesse segmento. Nós estamos falando aqui de 38 mil pessoas, onde Pancadinha não deve ter tido 1.000 votos. E a gente, quando vai para as denominações religiosas, por exemplo, a Assembleia de Deus, Adventista, cristã, os mormons, a Universal, a Presbiteriana, a gente percebeu nessas denominações algumas que não se envolveram quanto instituição, mas os seus membros estavam quase 100% focados na reeleição de Augusto, porque não queriam a eleição do Pancadinha. Então, o grande cabo eleitoral do Azevedo, do Augusto Castro, dentro do segmento evangélico, acabou sendo a candidatura de Pancadinha. Se fosse Azevedo, com certeza a realidade seria outra, eu falo isso. E se fosse Chico França tendo trabalhado lá atrás uma candidatura de direita única, também o resultado seria diferente. Você pensa dessa mesma forma? Sim, sim. Chico França, ele foi apresentado no último, já chegando na reta final. E eu parabenizo porque nós demonstramos que temos sim direito em Itabuna. Uma candidatura lançada de última hora, uma candidatura sem a presença do seu líder maior, e nós conseguimos chegar 6 mil e alguma coisa no momento em que, como você bem mencionou, uma parte da população votou em Augusto para a Pancadinha não se eleger. E aí Pancadinha foi um grande cabo eleitoral de Augusto. E inúmeras falhas, paredões, assim, logo associavam a ele. Bairro São Pedro e outros bairros, as pessoas reclamando de bebedeiras, de motocicletas promovendo desordem em via pública e automaticamente associavam isso à Pancadinha. Então eu concordo com você sim, ele foi o maior cabo eleitoral de Augusto e volto a dizer, Chico França poderia ter tido uma votação mais expressiva em que pese eu considerar essa votação expressiva, considerando todo o contexto, se Bolsonaro tivesse vindo a Itabuna e tivesse demonstrado para o povo de Itabuna a possibilidade de Chico França ser eleito. Aí o povo de Itabuna perderia o temor de, se eu votar em Chico, Pancadinha pode se eleger. Não, Chico França tem possibilidade. Então, tenha certeza que tanto Chico França como o próprio Isaac Nery teriam sim uma votação maior. Ô, Raimundinho, outra coisa que eu acho que foi preponderante para a derrota do Chico França foi ele não ter trazido para a eleição municipal o discurso da nacionalização da campanha, entendeu? Estabelecendo claramente quem era bolsonarista, quem era lulista, quem era petista, quem era antipetista, quem era da direita, quem era da esquerda. Acho que isso também foi uma falha, né, no marketing do Chico França. Se você concorda comigo, você tem como enumerar outras falhas que acabaram resultando no insucesso do candidato? Chico França, ele até buscou trazer essa ideia do candidato do presidente Bolsonaro em Itabuna. Eu acredito que da forma dele. Se houve uma falha, houve do marketing. O marketing sim não soube trabalhar isso. O marketing veio para Itabuna com uma ideia de fazer uma campanha voltada para o local,
voltado para a ideia local, voltado para o público local. Mas o público local precisava ver o candidato, o presidente, o candidato da direita. Chico buscou isso, mas o marketing, e aí eu aponto de forma categórica, o marketing falhou nesse aspecto. O grupo estava imbuído nesse sentido, o grupo buscou isso, o próprio Chico, volto a dizer, em muitos momentos buscou isso da forma dele, mas faltou o marketing trabalhar mais isso, faltou uma assistência maior do, do, dos líderes estadual, por exemplo, faltou uma assistência maior de João Roma, ele devia estar mais aqui, ele devia trabalhar mais, mesmo que não viesse Bolsonaro, mas que viessem outras personalidades Michele da direita, Bolsonaro, que né? viessem outras personalidades da direita, iria ajudar muito, porque iria trazer essa identificação, essa identidade. Chico França é o candidato de Bolsonaro. Tem chance, vamos votar nele para que evite esse discurso de se votar em um, o outro vai ganhar e vice-versa, em relação ao Augusto e Pancadinha. Bom, você acaba de citar aí um ponto nefrálgico no que diz respeito à direção estadual do partido, o PL. O PL é o maior partido do país. O partido com o maior tempo de televisão, o maior recurso. E a Bahia tem 417 municípios e somente um prefeito do PL. O que significa dizer que João Roma, como presidente regional do partido, e Titica de Galinha tem a mesma equivalência. Você concorda? Ou foi pesado demais Sempre ser essa... entrevistado por Val Cabral é nessa linha, e como costumamos dizer aí, é nessa pegada. Olha, João Roma, ele é um bom administrador. João Roma, eu acredito que se João Roma ele vai ser, sendo governador da Bahia, ele será um exímio administrador. No entanto, você não pode ter todos os atributos. E falta nele, como falta em mim, como falta em você, alguns atributos. Essa gestão de trazer mais para perto, essa gestão de dizer que você precisa, vou mandar uma personalidade, identificar, fazer a leitura de cada município com suas peculiaridades. Faltou isso, sim. Não vou dizer que ele chega nesse nível aí, até porque eu volto a dizer, João Roma é um bom administrador. Ele é o cara técnico, ele é o cara que sabe 2 mais 2 mais 2. Mas essa conta e bate certinho. Mas essa gestão, ele precisa aí ainda amadurecer, precisa se cercar de pessoas mais habilidosas nesse sentido. Ô, Raimundo, o que é que explica, por exemplo, o PSOL, que é um partido nanico, um partido que ficou lá no limite entre ser ou não ser um partido com representação parlamentar. Teve que ser federalizada a rede, com o qual acabou fazendo os 12 deputados que seriam necessários para, por exemplo, ter direito de rádio e televisão, recursos de campanha. E nesse contexto de recurso de financiamento de campanha, o PL esteve equidistante do PSOL, porque os valores eram astronômicos. Ocorre que aqui em Itabuna, o PSOL teve muito mais recurso do que o PL. Vou dar um exemplo. Só 2 candidatos a vereadores do PL, só 2, tiveram mais recursos, mais dinheiro do que todo o PL de Itabuna. Como explicar isso? Eu acredito, Val, eu não entro muito nessa questão, porque é algo que fugiu um pouco ao meu conhecimento, ao meu controle, em que pese estar ali na coordenação da Chico França, mas tratando de outras questões. Eu acredito que faltou o que eu falei agora há pouco, essa gestão. Se ocorreu dessa forma, faltou essa gestão, faltou essa melhor administração, faltou essa melhor habilidade para essa divisão, para apoiar cada candidato, independente, que é um problema dos partidos, independente da perspectiva de voto, mas tratar com igualdade. Bom, você tem tanto para trabalhar, e são os candidatos, esses candidatos que vão fazer com que os candidatos a prefeito se fortaleçam. É um equívoco, você não fortalece o candidato a vereador, consequentemente o candidato a vereador não se aplica, e isso reflete negativamente no candidato da majoritária, que é o candidato a prefeito. É porque essa minha observação se dá em função, por exemplo, de Itabuna ser uma cidade eixo de uma região com 3 milhões de habitantes. Tudo que acontece em Itabuna acaba viralizando em toda uma região com mais de 100 municípios. Então, Itabuna, estrategicamente, teria que ser prioridade para o PL da Bahia, já que o PL da Bahia tinha em Itabuna um candidato a prefeito, tinha em Ilhéus um candidato também que acabou desistindo para apoiar o
o atual prefeito eleito, né, o candidato eleito, o Valderico Júnior. Lá a realidade era uma outra, acho até que foi conveniente, sim, né, porque havia uma disputa entre direita e esquerda lá, o PT vinha desenvolvendo, crescendo bastante, tanto é que a diferença foi de parece 2.000 votos. Se o Rezende não tivesse desistido para apoiar o Valderico, eu acho que o PT faria prefeito em Ilhéus. Aqui em Itabuna foi diferente, porque o PT estava apoiando o candidato do PSD, que é o Augusto Castro. Aqui tinha campo de deslanchar, inclusive de usar Itabuna como referência de marketing do número 22 do bolsonarismo na região. Isso não aconteceu. Acho que essa foi uma das grandes falhas do João Roma para com o PL da Bahia. Mas aqui também no partido local aconteceram erros que foram enormes. Por exemplo, a coligação somente com o partido PMB, partido esse que se restringiu a 4 ou 5 candidaturas pífias, sabe, né? Não teve capacidade, não teve influência de aglutinar outras agremiações também da direita. Essas falhas ocorridas do diretório regional, junto com essas falhas do diretório local, você acha que resultaram naquilo que efetivamente foi de validade ou de justo na votação de quase 7.000 votos aqui em Itabuna para o PL? Olha, toda ação gera uma reação. Todas essas falhas, ela traz consequências. Lógico, isso aí é inegável. Houveram algumas dificuldades em outras agremiações e eu já destaco que Itabuna precisa entender direita, esquerda. Se você vota em determinado candidato, quem qual a ideologia desse candidato? O município precisa pensar isso. Porque, Val, eu vou responder sua pergunta e eu vou entrar em um outro viés, mas volto para sua pergunta. Bom, eu voto em tal candidato porque eu não estou observando se é de direita ou se é de esquerda, em que pese está na esquerda, mas eu voto pelo candidato. Tá bom. Aí você vota num candidato que na eleição presidencial ele vai ser a favor de um candidato que apoia aborto, ele vai ser a favor de um candidato que apoia a legalização da droga, ele vai ser a favor de um candidato que apoia o desarmamento só do cidadão de bem, e só o cidadão de bem é desarmado, e eu acredito que nós vamos entrar nessa temática dentro. Então, Itabuna, ela precisa entender essa questão de direita e esquerda. Precisamos trazer isso do cenário nacional para o cenário municipal. Esse foi um aspecto que nós não conseguimos por fatores que nós já tratamos aqui, inclusive a falta da vinda do nosso presidente Bolsonaro. E tivemos essa dificuldade com o PMB, tivemos essa dificuldade. O PMB é um partido que o presidente está lá em Salvador, o Feira de Santana, Vanderlei, e faltou essa habilidade, essa conversação, esse alinhamento de estratégia, isso aí faltou. E tudo isso, Val, acarretou em prejuízo, acarretou em danos. Porém, essa eleição, nós, como todas as eleições, nós não perdemos nem ganhamos. Nós ganhamos e aprendemos com nossos erros. Houveram erros que trouxeram os prejuízos e nossa votação, a votação de Chico França, a votação da direita, poderia sim ser maior. Bom, nesse contexto de que venceram, o que é que você elencaria como possível de ser cooptado por Augusto das propostas que foram apresentadas pelo Chico França? Vamos lá. Augusto Castro, ele é uma pessoa de uma habilidade muito grande. Nos seus discursos, nos debates, né, nas suas entrevistas, e por diversos momentos ele fugia dessa discussão de direita, esquerda, porque isso iria trazer dano para ele. Toda vez que buscava entrar nisso, ele municipalizava. Ele trazia para eu estou fazendo uma boa gestão e eu preciso continuar. Eu fiz isso, isso e isso e eu preciso continuar. Habilidosamente. Ele fugiu desse discurso de direita e esquerda. Era o discurso que nós precisávamos emplacar e não conseguimos. Eu acredito que a grande habilidade de Augusto não foi nem de cooptar um discurso, uma ideia, foi de fugir, não deixar com que a ideia direita e esquerda adentrasse na campanha 2024. Essa foi a principal habilidade dele. Sim, mas das ideias do Chico França, qual que você poderia enumerar como, tipo assim, Augusto deveria abraçar, deveria empreender? Vamos lá. Itabuna, acredito que é um problema do Brasil. Nós precisamos entender a necessidade
das escolas cívico-militares. Chico França tinha aí um projeto em ampliar isso ao nível de chegar no máximo 70, 80, 90% das escolas cívico-militares. E não há desse discurso, dessa narrativa da esquerda, que eu já combato com veemência, você me conhece, que olha para Raimundo e fala, Raimundo é de direita, Raimundo não adere aos princípios da esquerda. A esquerda vem com esse discurso que é prejudicial ao aluno. Vá no CPM e vá nos colégios que não são cívico-militares, que você, pai, você, mãe, vai perceber a diferença disso. Então, esse é um dos grandes projetos de Chico França, era ampliar a quantidade de colégios cívico-militares para melhorar a educação no nosso município. Porque nós falamos de violência, mas a violência é precedida. A violência é uma causa, quais as consequências, e a educação é a principal consequência. Assim, o projeto de Chico França em tornar a maioria dos colégios cívicos militares é importante para Itabuna e iria ajudar tanto na educação e nos demais fatores, e aí eu destaco a questão da violência. Raimundo, a gente sabe que há uma política nacional do PT em acabar com as escolas cívico-militares. E, por outro lado, o Augusto, em suas falas, mostrou favorável à implantação. E o Chico talvez tenha sido, dentre os candidatos, aquele que mais de maneira contundente defendeu, né, essas escolas. Você acha que essa política do PT de encerrar ou não mais implantar escolas desse modelo educacional, você acha que vai dificultar o Augusto implantar mais escolas como queria o Chico França aqui em Itabuna? Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza. Tudo aquilo que é para promover uma sociedade mais organizada, tudo aquilo que é para promover uma sociedade que seja contrária à baderna, o vandalismo, o PT é a favor. O PT é isso. O PT é contra tudo que vai contra a família, tudo que vai contra os valores, tudo que vai contra os princípios. E eu não tenho dúvida que a política estadual, a política nacional, irá influenciar sim na política municipal diretamente. E aí eu destaco, é Itabuna, vai influenciar, e o prefeito, não sei se ele falou só por falar, se realmente ele tem interesse, ele vai ter dificuldade sim de implementar, de avançar nessa questão da escola cívico-militares. Por quê? Porque esse combate a esse tipo de educação vem de cima para baixo, vem de âmbito nacional. O PT não quer, o PT quer baile funk. O PT não quer. O PT quer as meninas cantando músicas que aqui eu não posso falar porque é vergonhoso. Isso é o PT. Então, vai sim ter dificuldade para implementar. Precisamos, Val, de uma mudança de cima para baixo. El Salvador é um exemplo disso. Ô, Raimundo, nós temos aí uma realidade dramática, muito difícil, de uma sociedade, infelizmente, que parcela considerável prefere aquela coisa mais imediata, né? Então, a política acaba sendo deixada para o período político. E o PL saiu dessa eleição com a votação muito abaixo do que era esperado, mas saiu com um grupo organizado, elegeu um vereador. O que é que Itabuna pode esperar do partido? Você que foi coordenador do partido, o que é que pode se esperar? Acabou a eleição, acabou todos os projetos, as iniciativas? Ou vocês acham que por ter tido quase 7.000 votos, ter uma candidatura como a do Chico França, deve ser dado prosseguimento justamente, ou principalmente na elaboração de um fórum, ou de uma frente, alguma coisa que possa fazer como algo paralelo ao que está sendo feito por Augusto? O PL acabou aqui para voltar só depois da eleição ou vai permanecer atuando em Itabuna? O PL, nessa eleição, o que nós não conseguimos em 2020, ele demarcou território. Ele disse a Itabuna, o PL está aqui, a direita está aqui e o trabalho está só começando. Nós estamos nos reestruturando, nos reorganizando na pessoa militar. Tem isso, né? Militar não passa à frente de liderança. Na pessoa do nosso líder, atualmente é Chico França. Chico França foi o candidato a prefeito, Chico França teve a votação, uma votação advinda, eu acredito, com certeza, da direita, e através do nosso líder, nós estamos nos reorganizando. Tenho certeza que o PL vem mais forte em Itabuna 2026 e
2030, né, 28. 2028, a eleição para prefeito de Itabuna é outra realidade. Nós vamos mostrar, sim, que Itabuna precisa entender a questão esquerda, direita. Ah, é uma boa gestão municipal? É, mas o país, ele precisa compreender o que está acontecendo. Não é só uma questão de gestão, é sobretudo uma questão de ideologia. Porque por mais que Augusto Castro tente aí implementar na sua gestão algumas questões, ele não vai conseguir. Porque vem de cima para baixo. Se Augusto Castro disser, vamos aqui em Itabuna fazer uma campanha contra vamos, legalização da maconha, por exemplo, ele vai ser bombardeado, porque existem uma série de crápulas da rede de esgoto de televisão, existe uma série de crápulas da cantores, atores, artistas de modo geral, que vai dizer, não, não é isso que nós queremos. Nós queremos o caos, nós queremos que o país seja dividido em raça e sub-raça. Então, se a gente combate essa questão da droga, da legalização da maconha, a gente não vai permitir que o filho do seu Zezinho lá da esquina se vicie, continue sendo um Zé Ninguém, e a gente aqui em cima sendo as raças privilegiadas, o povo privilegiado. Então, assim, vai ter dificuldade para implementar política dessa natureza em Itabuna, e é nesse sentido que nós da direita, nós que apoiamos o presidente Bolsonaro, nós que somos a favores do combate ao aborto, do combate à legalização da droga, do combate ao desarmamento do cidadão de bem, vamos mostrar isso a Itabuna, vamos nos restabelecer, vamos ampliar o trabalho e 2028, 2026 inicialmente, depois de 2028 teremos aí uma outra realidade e teremos, com fé em Deus, um prefeito da direita. Ô Raimundo, é um dos segmentos mais desprestigiados pelos partidos, é o do gênero feminino. A gente não vê muitas mulheres impactantes eleitoralmente falando. Pouquíssimas mulheres chegaram a ter votações acima de 200 votos. O PL foi vítima disso também. Poucas mulheres lá do PL tiveram mais de 200 votos, uma ou duas, no máximo três. E aí eu acho que deve ser uma prioridade do partido também trabalhar a questão da politização das mulheres, o engajamento das mulheres nos afazeres da política local. Tem dentro do que vocês estão programando algum projeto no sentido de focar a mulher como atenção e prioridade para a ação de politização? O PL, Val, ele já tem essa característica quando ele traz uma das suas figuras protagonista da direita, a Michele Bolsonaro. A Michele é o nome do PL, nós tivemos Carla Zambelli, que está no Senado Nacional, e o PL municipal não será diferente, né? Eu acredito que essa votação, como você colocou, é a menor, vamos colocar assim, essa votação a menor das mulheres aqui em Itabuna, tenha sido por conta de uma questão, até por conta de uma questão cultural, porque os partidos, eles terminam tendo problemas em busca de mulheres para serem candidatas. Quantos partidos respondem processos por questão de falhar na cota de gênero, ou seja, não ter 30% dos candidatos mulheres? Mas a gente precisa, sim, e será feito dentro do PL, através do nosso líder, eu sempre vou dizer isso, nosso líder municipal, que é Chico França, atualmente foi o cara que teve quase 7 mil votos, é nosso líder, implementar uma política, implementar projetos, estratégias, melhor dizendo, para que nossas mulheres, e aí, olha, está com uma grande candidata, não desmerecendo as outras, viu? Tiveram muitas, mas Emily é um problema. Emily Eu até França confesso é uma guerreira da direita. eu até confesso que eu fiquei assim, tipo, esperando muito mais voto dela, né? Porque ela é ativista realmente, ela mete a cara, ela é uma figura, sabe, que não tem dois tempos com ela. Ela se identifica muito com a ideologia da direita e é brigona, é guerreira. E eu acho que a mulherada não correspondeu à expectativa dela, porque a votação que ela teve não é a realidade dela. O tamanho de Emily, a nível de voto, é muito maior. Acho que tiveram erros estratégicos lá no planejamento da sua candidatura, ou ela confiou demasiadamente no chamado voto voluntário, que a gente sabe que não existe. Eu esperava que viesse esse voto voluntário, esse voto de legenda, esse voto de quem é o candidato do PL, eu esperava, e isso iria refletir, com certeza, nas mulheres. Quando eu cito Emily, lá tivemos muitas. Emily foi só
para Uma citar uma referência. referência. Mas tivemos muitas outras lá e com certeza são grandes nomes da direita, são pessoas imbuídas em difundir, em divulgar os princípios e valores da direita. E o que cabe a nós, Val, é justamente isso, é perceber essa avaliação de pessoas como você, pessoas que têm aí essa habilidade de fazer essa avaliação e trazer para o interior do partido e pensar o que precisamos fazer para que situações dessa natureza não ocorram mais. E 2026, o que é que está sendo planejado? Vocês já pararam para sentar? Tipo assim, olha, terminou 2024, eleitoralmente falando, e vamos agora iniciar o trabalho para 2026. Já tem esse tipo de diagnóstico e de preparação para as próximas eleições? Esse diagnóstico, essa intenção, essa busca, ela começou no dia 7 de Um outubro, dia depois da eleição. um dia depois da eleição. Nós da direita tivemos um grupo de candidatos a vereadores, foram candidatos mesmo de direita. E quando terminou a eleição, parabenizaram, e aí eu já parabenizo o delegado Clodovil pela sua eleição, foi um candidato da direita, é o nome da direita hoje eleito na Câmara de Vereadores, e eu tenho certeza que o Clodovil irá nos representar muito bem. Então, assim, começou essa busca no dia 7 de outubro. Tenho a certeza que eu liguei para Chico França, meu prefeito está por onde? Ele me chama de meu capitão. Meu capitão, estou chegando aí tal dia. Quando foi ontem à noite, ele me ligou, inclusive, para vir aqui. Eu liguei para ele, ó, Paulo Cabral me convidou, estarei na TVI. Ele disse, não, tranquilo. E ontem ele me ligou, amanhã já estarei aqui em Itabuna, já estou em Itabuna hoje, mas saindo daqui, vou sentar, conversar com ele, e a partir dele, nós iremos sim desenhar, mas já temos uma ideia do que vai acontecer. A direita vem com tudo, a direita demarcou o território e vai mostrar que tem sim essa questão de direita, esquerda e Itabuna. Vocês pretendem lançar candidatos a deputado estadual e federal aqui por Itabuna em 2026? Com certeza, só será definido nome. Quem é que vai ser o candidato a deputado federal, quem é que vai ser O certo é que vão ter candidatos. Isso aí é um pensamento unânime, não é algo aqui que, Raimundo, você está falando algo que João Roma falou, que fulano falou, não. Mas é o que a gente percebe, é um desejo daqueles que lutaram agora na campanha municipal, é que tenhamos sim um candidato a deputado estadual, candidato a deputado estadual de direita, até porque vai nos fortalecer para 2028. Ramudinho, nós queremos agradecer sua participação conosco, né? Quero até perguntar a você se faltou algum tema que a gente pudesse ter abordado. Faltou? Vamos lá. Desarmamento, violência, segurança. Sim, são temas que faltaram e que em outras oportunidades, com certeza, nós voltaremos a ter oportunidade desse tipo de abordagem. Mas o fato é que a gente pode adiantar que são temas prioritários para os candidatos e para a militância da direita. Sim. Repetindo, desarmamento, radicalmente contra. Totalmente contra. Liberação das drogas, totalmente contra. Totalmente contra. Política de gênero nas escolas, totalmente contra. Combato com força. Censura à imprensa, totalmente, e redes sociais, totalmente contra. Totalmente contra. O cidadão deve ser livre para falar, para manifestar, para dar sua opinião, porque é isso que constrói a sociedade. Meninos usando azul e meninas usando rosa. Sempre. Lá em casa é assim, e não muda. É isso aí. Ramudinho, querido, eu quero agradecer sua participação conosco, dizer que outras oportunidades, com certeza, haveremos de ter esse bate-papo trabalhado, mas quero desejar sucesso na sua caminhada. Quero parabenizar, porque mesmo não tendo a votação que era esperada, o desempenho foi muito bom, não foi ruim não, porque nós tivemos muitas outras candidaturas aí que não chegaram a 1.000 votos. Chico França chegou a quase 7.000 votos. Portanto, parabéns, você que foi coordenador da campanha, sei das limitações, mas enfim o resultado acabou sendo positivo. Parabéns. Ok, Val, eu agradeço a você pela oportunidade, agradeço a TVI por estar nos oportunizando trazer aqui algumas informações nesse sentido. Agradeço àquelas pessoas que estiveram conosco nessa eleição de 2024. Eu não posso mencionar todos, mas não poderia deixar de mencionar o meu fiel escudeiro, o meu amigo e irmão Gregory. A gente anda junto, não, o Gregory é um guerreiro, é o cara que disse assim, Gregory, temos um problema, vamos resolver. Eu agradeço a cada candidato a vereador
do PL, do PMB, pela luta, por serem aguerridos em questão da nossa eleição municipal, né? E prometo que o trabalho não vai parar. Como o Val colocou aqui, a nossa meta é implementar, é fazer com que o povo de Itabuna entenda a necessidade de compreender quem é direita e quem é esquerda e as consequências disso. Se você vota no presidente Bolsonaro e você vota num candidato que não é a favor do presidente, você está fortalecendo o PT para 2026. Foi isso que ocorreu, mas vamos trabalhar isso melhor para que isso não ocorra. Lembre-se, como o Val falou, contra. Sargento Raimundo é totalmente contra legalização de droga. Sargento Raimundo é contra desarmamento, porque o desarmamento só serve para desarmar você, cidadão de bem. E isso eu não concordo. Você tem que estar armado na sua casa, sim. O Sargento Raimundo é contra ideologia de gênero nas escolas. Deixem as nossas crianças em paz. O Sargento Raimundo é contra, sim, essa sensualização que estão fazendo com nossas crianças. Deixem nossas crianças em paz. Eu não sou meio termo, eu sou o Sargento Raimundo. Muito obrigado, Val. Valeu, querido. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.